Hoje nós vamos conversar sobre algo que pode transformar profundamente a sua vida espiritual. A Bíblia nos ensina muito sobre sabedoria, relacionamentos e proteção do coração, e entender isso muda completamente a nossa caminhada com Deus. Antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu quero saber uma coisa: qual tem sido a maior lição que Deus tem trabalhado no seu coração nesses últimos dias? Escreve aí nos comentários, porque eu amo ler cada testemunho e cada palavra que você deixa aqui. E já aproveita para se inscrever no canal, porque todos os dias tem uma reflexão que pode fortalecer sua fé, renovar suas forças e aproximar você ainda mais de Deus. Não esquece também de deixar o seu like, porque isso faz essa mensagem alcançar muito mais pessoas. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir uma palavra de discernimento, direcionamento e cura. Agora sim, vamos juntos para essa palavra que, eu creio, Deus preparou especialmente para você hoje. A Bíblia nos ensina que a sabedoria começa quando entendemos que nem todas as pessoas podem caminhar ao nosso lado com a mesma intensidade. Existem relacionamentos que fortalecem nossa fé, mas também existem aqueles que drenam nossa energia espiritual sem que percebamos. Pastores como Josué Gonçalves sempre lembram que convivência é influência, mesmo quando parece inofensiva. Por isso, precisamos olhar ao redor com cuidado e identificar o que está construindo e o que está destruindo nossa paz. A maturidade cristã nasce quando escolhemos com quem dividir nosso coração. E essa escolha não é egoísmo, é proteção espiritual. Quem entende isso vive mais leve e mais firme no propósito de Deus. Muitas vezes tentamos ajudar todo mundo, acreditando que isso é sinal de amor, mas acabamos esquecendo que o próprio Jesus tinha limites claros. Ele amava profundamente, porém não permitia que intenções maldosas o atrasassem em sua missão. O pastor Silas Malafaia sempre destaca que amor não é ser ingênuo, e o cristão precisa aprender a discernir ambientes e pessoas. Se não cuidarmos disso, perdemos tempo com influências que só trazem confusão. E a confusão, quando se instala no coração, mina nossa força espiritual. Por isso, é importante saber a hora de se afastar e a hora de permanecer firme. Esse discernimento protege nossa fé todos os dias. Com o tempo, percebi que algumas pessoas ocupam um espaço enorme na nossa vida, mas não acrescentam nada de bom ao coração. Elas se aproximam quando precisam, mas desaparecem quando somos nós que enfrentamos lutas. Pastores como André Fernandes dizem que a amizade verdadeira é aquela que puxa para cima, não que empurra para o desânimo. E a Bíblia deixa claro que más companhias corrompem bons costumes, mesmo quando achamos que estamos fortes. Por isso, precisamos aprender a identificar quem realmente caminha conosco. Essa percepção não nasce do orgulho, mas de sabedoria. E sabedoria é presente de Deus para quem pede com sinceridade. Existem também pessoas que usam palavras duras para ferir, mas depois dizem que é apenas sinceridade. O problema é que essas atitudes vão destruindo a alegria e apertando o coração aos poucos. O pastor Lucinho Barreto sempre fala que palavras carregam poder e precisam ser usadas para curar, não para machucar. Quando convivemos com alguém que só sabe criticar, nossa fé vai sendo enfraquecida sem que percebamos. A Bíblia nos orienta a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E guardar o coração inclui escolher quem pode falar à nossa alma. Quem não entende isso acaba vivendo cansado e inseguro. Também há pessoas que tentam controlar nossas decisões, nos manipulando com culpa ou exigência sem fim. Isso não vem de Deus, porque o Senhor nos chama para a liberdade, não para a opressão. O pastor Márcio Valadão lembra que relacionamentos saudáveis não tiram nossa paz, eles a multiplicam. Se percebermos que alguém tenta decidir por nós, é sinal de alerta para buscar equilíbrio. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e isso inclui liberdade emocional. Por isso, não podemos permitir que ninguém roube a leveza que Deus quer derramar sobre nossa jornada. A maturidade espiritual aparece quando reconhecemos esses padrões e colocamos limites firmes. Perceber que algumas pessoas nunca celebram nossas vitórias é uma descoberta dolorosa, mas necessária para o crescimento espiritual. A inveja pode ser silenciosa, mas seus efeitos são profundos, minando nossa confiança e nossa gratidão. André Fernandes sempre comenta que quem não celebra o avanço do outro não está caminhando junto, está apenas acompanhando por conveniência. E quando esse tipo de pessoa ocupa espaço demais em nossa vida, acabamos nos sentindo culpados por crescer. A Bíblia mostra que é melhor andar com quem vibra conosco do que com quem torce secretamente contra. Por isso, é importante observar quem realmente se alegra com o que Deus faz em nós. A convivência certa nos leva para mais perto do propósito divino. Algumas pessoas se aproximam com aparência de amizade, mas trazem consigo um espírito de confusão.
Elas alimentam fofocas, espalham críticas e tentam nos envolver em conflitos que nunca existiram. André Fernandes sempre lembra que onde há briga constante, ali falta a presença da paz de Deus. E quando permitimos esse tipo de influência, nosso coração se torna pesado e nossa mente fica inquieta. A Bíblia orienta que devemos evitar aqueles que semeiam divisão, porque seus caminhos levam à destruição emocional. Aprendi que preservar a paz não é fugir das pessoas, mas fugir daquilo que adoece a alma. E isso transforma completamente a forma como escolhemos nossas amizades. Outro tipo de influência perigosa vem daqueles que vivem reclamando de tudo. A murmuração se torna um ambiente tóxico que contamina nossa fé e apaga a esperança aos poucos. André Fernandes frequentemente alerta que a murmuração não muda nada, apenas destrói o que Deus está construindo no coração. Se convivermos com pessoas que só enxergam problema, começamos a perder a visão da promessa. A Bíblia nos mostra que o povo murmurador nunca entrou na terra prometida, e isso nos alerta sobre o poder destrutivo dessas palavras. Aprender a se afastar desse ciclo é proteger o coração. E proteger o coração é obedecer a Deus. Existem também pessoas que vivem presas ao passado e tentam nos fazer voltar para o mesmo lugar onde Deus já nos tirou. Elas insistem em lembrar falhas antigas, erros já perdoados e capítulos encerrados por Deus. André Fernandes sempre ensina que ninguém avança olhando para trás, porque o passado se torna uma âncora quando não é superado. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino, mostrando que a direção é sempre para frente. Conviver com alguém que insiste em retroceder nos faz caminhar em círculos. E círculos nos cansam sem nos levar a lugar algum. Por isso, às vezes, afastar é avançar. Outro desafio surge com pessoas que só aparecem quando querem algo, mas nunca oferecem apoio quando estamos em dificuldades. Esse tipo de relacionamento drena energia, rouba paz e gera cansaço emocional. André Fernandes explica que relações unilaterais não são vínculos, são exploração disfarçada de amizade. A Bíblia ensina que devemos carregar os fardos uns dos outros, e isso revela equilíbrio e reciprocidade. Quando essa troca não existe, nasce o desgaste que afeta até nossa vida espiritual. Perceber esse padrão é um passo essencial para proteger o coração. E colocar limites é um ato de amor próprio e obediência a Deus. Algumas pessoas usam palavras para ferir e diminuir nossa fé, mesmo quando fazem isso com um sorriso no rosto. Esse comportamento desgasta a alma e enfraquece a confiança que Deus deseja estabelecer dentro de nós. André Fernandes sempre lembra que a língua pode curar, mas também pode destruir sonhos e identidades. Quando convivemos com quem usa a sinceridade como desculpa para machucar, começamos a duvidar do valor que Deus nos deu. A Bíblia afirma que a boca fala do que o coração está cheio, revelando intenções ocultas. Por isso, precisamos proteger nossa mente dessas influências. A saúde espiritual começa pelas conversas que permitimos. Existem também pessoas que vivem em constante instabilidade emocional e espiritual. Um dia estão cheias de fé, no outro mergulhadas em incredulidade, arrastando todos ao redor para o mesmo ciclo. André Fernandes explica que essa oscilação contínua contamina quem está perto, criando um ambiente imprevisível e cansativo. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mostrando o risco dessa convivência. Quando alguém vive preso aos próprios altos e baixos, acaba influenciando nosso equilíbrio. E sem perceber, perdemos energia tentando sustentar quem não quer estabilidade. É sábio manter uma distância saudável nesses casos. Outras pessoas tentam nos manipular através da culpa, como se fossemos responsáveis pelos problemas delas. É como se toda solução tivesse que sair de nós, enquanto elas não fazem nenhum esforço real para mudar. André Fernandes afirma que manipulação é um sinal claro de imaturidade e falta de verdade. A Bíblia nos chama para carregar fardos uns dos outros, mas não para carregar o mundo emocional de alguém sozinho. Quando nos deixamos dominar pela culpa, perdemos liberdade interior. E onde não há liberdade, não há paz. Por isso, reconhecer esse padrão é essencial para viver de forma mais leve. Algumas pessoas parecem amigas, mas vibram secretamente quando enfrentamos dificuldades, porque isso as faz se sentir mais importantes. Esse tipo de convivência é extremamente perigoso, porque alimenta um ciclo de dependência e insegurança. André Fernandes sempre destaca que amizades verdadeiras nos levantam, nunca se alimentam da nossa queda. A Bíblia diz que o amigo ama em todo tempo, revelando que amor genuíno não celebra tragédias. Conviver com pessoas assim enfraquece nossa identidade espiritual e distorce nossa visão sobre nós mesmos. Por isso, precisamos discernir intenções e proteger nosso coração desse tipo de relação. Deus deseja que sejamos cercados por quem nos impulsiona.
Também existem aqueles que tentam nos afastar de Deus de forma sutil, desacreditando da nossa fé ou ridicularizando nossa busca espiritual. No início parece brincadeira, mas aos poucos isso mina nossa segurança e nos afasta do propósito. André Fernandes destaca que a luz sempre incomoda quem está acostumado à escuridão. A Bíblia afirma que não há comunhão entre luz e trevas, mostrando que precisamos ter cuidado com influências espiritualmente perigosas. Quando alguém tenta enfraquecer nossa caminhada com Deus, isso não é amizade, é distração. E distrações são uma das armas mais sutis contra o propósito. Por isso, afastar-se é preservar a intimidade com o Senhor. Algumas pessoas vivem competindo em silêncio, como se nossa vitória fosse uma ameaça para elas. Essa comparação constante desgasta a mente e cria um ambiente onde não conseguimos celebrar o que Deus faz. André Fernandes sempre comenta que comparação é inimiga da gratidão e rouba a alegria de viver o propósito. A Bíblia ensina que cada um tem seu chamado, seu tempo e sua medida de graça. Caminhar com alguém que disputa tudo transforma a amizade em rivalidade. E rivalidade nunca produz crescimento, apenas cansaço. Por isso, discernir esse comportamento é essencial para manter o coração leve. Há também aqueles que prometem muito, mas nunca cumprem o que dizem. Essa falta de consistência gera frustração e quebra a confiança, prejudicando até nossa visão sobre relacionamentos saudáveis. André Fernandes alerta que palavras sem atitudes não têm valor diante de Deus, porque fé verdadeira se expressa em ações. A Bíblia afirma que sim deve ser sim e o não deve ser não, mostrando que Deus honra a verdade. Conviver com pessoas que não mantêm compromisso desorganiza nossa vida emocional. E onde não há compromisso, não há segurança. Estabelecer limites torna-se um ato de sabedoria e proteção. Algumas pessoas reforçam sempre o lado negativo das situações, como se esperassem o pior de tudo. Essa perspectiva pessimista influencia a maneira como enxergamos os desafios e desestimula nossa fé. André Fernandes lembra que quem vive olhando para a tempestade nunca percebe Jesus caminhando sobre as águas. A Bíblia nos ensina a pensar no que é bom, puro e digno de louvor, mostrando que a mente molda nossa fé. Quando convivemos com quem sempre espera o pior, acabamos nos afastando da esperança. E sem esperança, não há motivação para avançar. Afastar-se desse ambiente é preservar a fé que Deus plantou. Existem também pessoas que usam a espiritualidade como forma de controlar e manipular, interpretando a Bíblia conforme seus próprios interesses. Esse comportamento é perigoso, porque distorce a verdade e confunde quem está buscando crescimento genuíno. André Fernandes sempre alerta que o Evangelho liberta, nunca aprisiona. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e isso revela o caráter de Deus. Quando alguém tenta nos convencer usando medo ou culpa, não é Deus falando, é manipulação. Proteger-se desse tipo de influência é essencial para permanecer na verdade. E a verdade sempre conduz à paz. Outras pessoas simplesmente não querem ver mudanças, porque têm medo de perder o controle que exercem sobre nós. Elas preferem nos ver estagnados, para que possamos continuar dependentes da aprovação delas. André Fernandes destaca que pessoas assim não caminham conosco, apenas nos seguram. A Bíblia mostra que Deus nos chama para liberdade e crescimento, e qualquer relação que impede isso não vem dele. Quando percebemos que alguém teme nossa evolução, entendemos que essa convivência nunca foi saudável. E romper esses ciclos é um ato de coragem espiritual. Deus sempre honra quem escolhe avançar. Algumas pessoas carregam tanta amargura no coração que tudo o que dizem vem carregado de dor. Conviver com elas é como beber água contaminada. Aos poucos, sem perceber, começamos a adoecer também. André Fernandes explica que a amargura é como raiz profunda, que quando cresce, contamina muitos ao redor. A Bíblia nos alerta a cuidar do coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se deixarmos a amargura de alguém nos influenciar, perdemos a leveza que Deus nos dá. E leveza é essencial para seguir adiante com propósito. Por isso, às vezes a distância é a cura. Existem também pessoas que não conseguem celebrar o novo de Deus, porque estão presas a tradições e pensamentos inflexíveis. Para elas, qualquer mudança é ameaça, e por isso tentam nos manter no mesmo lugar. André Fernandes ensina que Deus faz novas todas as coisas, e quem não entende isso trava a própria vida. A Bíblia mostra que vinho novo não cabe em odres velhos, revelando que mudança é parte do plano divino. Conviver com quem rejeita o novo impede nosso crescimento espiritual. E impedir o crescimento é o mesmo que rejeitar a vontade de Deus. Por isso, discernimento é fundamental. Algumas pessoas vivem se justificando o tempo todo, nunca assumem erros, sempre encontram alguém para culpar.
Esse comportamento infantil desgasta quem está ao redor e impede qualquer relação saudável. André Fernandes sempre diz que maturidade começa quando paramos de culpar os outros e encaramos a verdade. A Bíblia nos ensina que quem confessa e deixa alcança misericórdia, mostrando que reconhecer falhas é libertador. Convivendo com pessoas que nunca assumem responsabilidade, acabamos carregando pesos que não são nossos. E carregar peso demais rouba nossa força. Por isso, é importante estabelecer limites claros. Há também aqueles que só aparecem quando percebem que estamos emocionalmente frágeis. Eles se aproximam com aparência de cuidado, mas na verdade querem exercer controle sobre nossas decisões. André Fernandes alerta que cuidado verdadeiro sempre libera, nunca prende. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, e manipulação sempre produz medo. Quando alguém se aproxima apenas nas nossas fraquezas, não é amizade, é oportunismo. E oportunismo não constrói nada duradouro. Por isso, precisamos estar atentos a quem está conosco por amor e a quem está por vantagem. Outras pessoas simplesmente não entendem nosso propósito e tentam nos convencer a abandoná-lo, porque acreditam que estamos sonhando alto demais. Elas projetam seus próprios limites em nós e esperam que vivamos dentro da mesma caixa. André Fernandes lembra que quem não tem visão nunca entenderá quem vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e isso significa confiar em Deus mesmo quando ninguém mais entende. Abrir mão do propósito para caber na expectativa de alguém é trair aquilo que Deus colocou dentro de nós. E quando traímos nosso propósito, perdemos nossa identidade. Por isso, é preciso firmeza. Algumas pessoas vivem fazendo comparações entre a nossa caminhada e a delas, como se Deus tivesse o mesmo tempo e processo para todos. Essa comparação gera frustração e cria um peso desnecessário sobre nossa fé. André Fernandes sempre destaca que Deus trabalha de forma personalizada, como um pai que conhece cada filho profundamente. A Bíblia mostra histórias diferentes, processos diferentes e tempos diferentes, provando que Deus não copia trajetórias. Quando convivemos com quem vive comparando, perdemos a alegria do que já conquistamos. E sem alegria, não reconhecemos as pequenas vitórias. Por isso, é importante se afastar dessas vozes. Existem também pessoas que carregam uma visão distorcida de si mesmas e tentam impor essa mesma limitação sobre nós. Elas dizem que não vamos conseguir, que é impossível, que não somos capazes. André Fernandes lembra que palavras têm poder, e ouvir isso constantemente mina nossa coragem. A Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, revelando que nossa capacidade vem de Deus e não da opinião alheia. Quando acreditamos nas limitações do outro, deixamos de enxergar o que Deus pode fazer. E isso paralisa o propósito. Por isso, é essencial filtrar palavras. Algumas pessoas se aproximam apenas para colher informações, não para oferecer apoio ou caminhar conosco. Elas querem saber detalhes da nossa vida, mas nunca compartilham nada importante delas. André Fernandes comenta que intimidade precisa ser recíproca, senão vira exposição sem proteção. A Bíblia alerta que precisamos ser prudentes como serpentes e simples como pombas, mostrando que nem todos merecem acesso total ao nosso coração. Quando dividimos o íntimo com quem não é confiável, abrimos portas para feridas desnecessárias. E feridas mal curadas atrasam nossa jornada. Por isso, discernir é fundamental. Outros se tornam especialistas em apontar defeitos, mas nunca reconhecem virtudes, criando um ambiente onde tudo parece insuficiente. Esse tipo de convivência destrói a autoestima e abala a identidade espiritual. André Fernandes sempre lembra que Deus não é um acusador, quem acusa é o inimigo. A Bíblia diz que em Cristo não há condenação, revelando que a graça trabalha para restaurar, não para destruir. Quando vivemos com quem só critica, perdemos a capacidade de enxergar o que Deus já transformou. E isso rouba a esperança de continuar mudando. Por isso, limite é proteção. Existem também aqueles que vivem sobrecarregados e fazem de nós o depósito de seus problemas, como se nossas forças fossem inesgotáveis. Essa relação nos desgasta emocionalmente e nos impede de viver o que Deus tem para nós. André Fernandes afirma que ajudar é bíblico, mas ser explorado não é. A Bíblia mostra que até Jesus se retirava para descansar, provando que ninguém é forte o tempo todo. Quando alguém exige de nós mais do que podemos dar, isso deixa de ser amizade e se torna abuso emocional. E abuso destrói silenciosamente. Por isso, aprender a dizer não é essencial. Algumas pessoas tentam decidir por nós, como se soubessem exatamente o que Deus quer fazer em nossa vida. Essa postura controladora sufoca nossa autonomia e impede que desenvolvamos maturidade espiritual. André Fernandes sempre afirma que Deus fala diretamente com seus filhos, e ninguém pode substituir essa voz.
A Bíblia mostra que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, revelando que não precisamos de intermediários para ouvir a direção divina. Quando alguém tenta controlar nossas decisões, nos afastamos da dependência de Deus. E depender de pessoas tira nossos olhos do propósito. Por isso, precisamos vigiar quem quer dominar nossas escolhas. Existem também pessoas que parecem viver em constante estado de drama, transformando qualquer situação simples em caos. Essa intensidade exagerada esgota nossa energia e nos impede de manter uma mente saudável. André Fernandes explica que confusão constante não combina com o ambiente onde Deus habita. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz, mostrando claramente qual atmosfera deve nos acompanhar. Conviver com pessoas dramáticas cria ciclos de desgaste emocional que podem ser difíceis de romper. E quando estamos desgastados, perdemos sensibilidade espiritual. Por isso, preservar a paz é prioridade. Alguns insistem em viver reclamando do que não têm, sem reconhecer nada do que Deus já fez. Com o tempo, essa ingratidão começa a influenciar nosso próprio olhar sobre a vida. André Fernandes lembra que a gratidão abre portas, enquanto a murmuração fecha caminhos. A Bíblia nos exorta a dar graças em tudo, revelando que gratidão é atitude de fé, não de circunstância. Quando caminhamos com pessoas que só enxergam escassez, deixamos de perceber a provisão diária de Deus. E sem percepção, perdemos reconhecimento da graça. Por isso, é importante guardar os olhos e o coração. Outras pessoas mudam de comportamento dependendo de quem está por perto, e essa falta de autenticidade causa insegurança na convivência. Nunca sabemos qual versão delas vamos encontrar. André Fernandes destaca que integridade é ser o mesmo em público e em privado, refletindo o caráter de Cristo. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos, revelando que consistência é prova de verdade. Conviver com pessoas instáveis na identidade cria um ambiente de desconfiança. E onde há desconfiança, não há descanso. Por isso, é essencial caminhar com quem é verdadeiro. Existem também pessoas que não suportam ver limites sendo colocados e se frustram quando não atendemos às suas expectativas. Elas confundem limites com rejeição e tentam nos fazer sentir culpados por priorizar nossa saúde emocional. André Fernandes ensina que limites não afastam pessoas, afastam abusos. A Bíblia mostra que até Jesus se retirava quando necessário, revelando a importância de proteger o coração. Quando permitimos que alguém ultrapasse nossos limites constantemente, perdemos a paz e o equilíbrio. E onde não há equilíbrio, não há vida saudável. Por isso, estabelecer fronteiras é sabedoria. Algumas pessoas só nos procuram quando precisam de algo, mas desaparecem completamente quando estamos passando por lutas. Essa ausência revela que o vínculo nunca foi amizade, mas conveniência. André Fernandes sempre diz que relacionamentos saudáveis são construídos na troca, não apenas na demanda. A Bíblia mostra que dois andam juntos quando estão de acordo, indicando parceria e não exploração. Quando alguém só aparece para sugar nossas forças, acabamos emocionalmente drenados. E sem energia emocional, nossa vida espiritual também sofre. Por isso, é essencial reconhecer quem é presença e quem é apenas interesse. Existem também pessoas que sempre têm uma palavra de desânimo na ponta da língua, como se fossem especialistas em apontar o que pode dar errado. Essa postura pessimista rouba a fé e enfraquece nossa motivação. André Fernandes lembra que a voz que ouvimos determina a direção que seguimos. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, o que significa que palavras moldam o coração. Se ouvimos constantemente dúvidas e negatividade, acabamos reproduzindo o mesmo padrão. E padrões negativos nos afastam da esperança. Por isso, é importante escolher com sabedoria quem influencia nossas expectativas. Alguns se irritam quando não cedemos às vontades deles, revelando que nunca quiseram relacionamento, apenas controle. Essa reação mostra que o objetivo deles não é caminhar ao nosso lado, mas conduzir nossa vida conforme suas necessidades. André Fernandes explica que controle é o oposto do amor, porque amor liberta. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, mostrando que Deus não manipula ninguém. Quando alguém tenta nos dominar, a convivência se torna pesada e doentia. E convivência doentia traz confusão. Por isso, é necessário firmeza para quebrar esse ciclo. Há também aqueles que sempre diminuem nossas conquistas, como se tudo o que fizéssemos fosse pequeno demais. Eles desvalorizam nosso progresso e impedem que celebremos o que Deus está construindo. André Fernandes afirma que quem não reconhece o valor das pequenas vitórias não está pronto para enxergar milagres maiores. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito, revelando que cada passo importa. Quando convivemos com quem despreza cada avanço,
perdemos o entusiasmo pelo caminho. E sem entusiasmo, o propósito parece distante. Por isso, valorizar pequenas vitórias é essencial. Outras pessoas vivem como vítimas, sempre colocando a culpa nos outros e se negando a assumir responsabilidade por suas escolhas. Essa postura emocionalmente pesada cria relacionamentos cansativos, onde sempre precisamos resolver tudo. André Fernandes lembra que maturidade espiritual começa quando paramos de terceirizar culpas. A Bíblia enfatiza que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, mostrando que responsabilidade pessoal é parte da jornada. Convivendo com vítimas permanentes, acabamos nos tornando salvadores de problemas que não são nossos. E isso desgasta a alma. Por isso, é necessário manter distância saudável. Algumas pessoas tentam nos convencer de que nossa fé é exagerada, como se buscar a Deus com intensidade fosse algo estranho. Elas tentam nos fazer diminuir o fogo espiritual para que elas não se sintam confrontadas. André Fernandes sempre diz que quem não entende sua chama vai tentar apagá-la. A Bíblia revela que não devemos apagar o espírito, mostrando que a fé não deve ser ajustada ao conforto alheio. Quando aceitamos diminuir o que Deus acendeu, perdemos força e direção. E sem direção, o propósito se torna distante. Por isso, não se acanhe em viver sua fé com profundidade. Existem também pessoas que só enxergam falhas no ambiente, mas nunca se dispõem a ajudar a melhorar. São especialistas em criticar, mas incapazes de contribuir. André Fernandes afirma que quem critica demais geralmente constrói de menos. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, revelando que reclamar sem agir não produz transformação. Convivendo com pessoas assim, acabamos desanimando de fazer o bem. E quando desistimos, perdemos oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Por isso, é preciso se cercar de gente que edifica, não que destrói. Algumas pessoas carregam orgulho tão grande que nunca admitem que precisam de ajuda, mas exigem que estejamos sempre disponíveis. Essa postura cria um desequilíbrio emocional que drena nossa energia. André Fernandes lembra que humildade é reconhecer limites e permitir que outros façam parte do processo. A Bíblia ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, mostrando que orgulho impede relacionamentos saudáveis. Quando convivemos com pessoas que nunca baixam a guarda, acabamos nos desgastando para suprir a necessidade delas de parecer fortes. E isso é um fardo pesado demais. Por isso, equilíbrio é essencial. Outras pessoas guardam ressentimentos antigos e fazem questão de relembrá-los sempre que algo não sai do jeito delas. Essa memória seletiva de dor mantém o relacionamento preso ao passado. André Fernandes sempre diz que perdão não é sentimento, é escolha. A Bíblia ensina que o amor não guarda registro do mal, revelando que insistir no passado impede cura. Quando convivemos com quem revive feridas repetidamente, nossa alma fica travada. E onde há travamento, não há crescimento. Por isso, relacionamentos saudáveis precisam de perdão real, não de lembranças constantes. Há também aquelas pessoas que rejeitam qualquer tipo de conselho, mesmo quando pedem ajuda. Elas perguntam, mas não ouvem, pedem direção, mas não seguem. André Fernandes comenta que ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mostrando que ouvir é parte essencial da maturidade. Conviver com quem rejeita conselhos gera desgaste e frustração, porque nada muda. E quando nada muda, o relacionamento se torna um ciclo repetitivo. Por isso, é importante reconhecer quando nossas palavras já não têm espaço. Algumas pessoas só acreditam vendo, e quando não enxergam resultados imediatos, começam a colocar dúvidas em tudo o que Deus está construindo em nossa vida. Esse ceticismo constante enfraquece a fé e nos faz questionar promessas que antes eram claras. André Fernandes lembra que fé não se baseia no que vemos, mas no que Deus prometeu. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mostrando que nossa confiança não depende de evidências humanas. Quando convivemos com quem duvida de tudo, acabamos absorvendo esse espírito de descrença. E descrença paralisa. Por isso, valorize vozes de fé. Existem também pessoas que se sentem ameaçadas pela nossa evolução e começam a lançar comentários disfarçados de humor, mas que carregam intenção de nos ferir. Esse tipo de ironia machuca mais do que críticas diretas, porque pega a alma desprevenida. André Fernandes afirma que aquilo que sai da boca revela o que está no coração. A Bíblia nos lembra que palavras podem gerar vida ou morte, dependendo de como são usadas. Quando aceitamos essa brincadeira tóxica, permitimos pequenas rachaduras na autoestima. E rachaduras viram feridas. Por isso, aprenda a identificar esse comportamento.
Algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com o sucesso do outro, porque acreditam que qualquer avanço alheio diminui o delas. Essa mentalidade cria um ambiente pesado e competitivo. André Fernandes sempre diz que o reino de Deus não é competição, é cooperação. A Bíblia mostra que cada membro do corpo tem sua função, revelando que não existe perda quando alguém cresce. Conviver com quem vê competição em tudo é viver em alerta constante. E viver em alerta desgasta. Por isso, escolha pessoas que celebram sua vitória como se fosse delas. Outras pessoas só enxergam problemas onde existem oportunidades, e sempre mostram por que não funciona, nunca como pode funcionar. Essa postura engessa a mente e impede movimentos de fé. André Fernandes lembra que quem vê gigante demais nunca percebe a pedra na mão. A Bíblia mostra que Deus escolhe as coisas simples para confundir as fortes, provando que o impossível não intimida o Senhor. Caminhar com pessimistas estratégicos é perder coragem diariamente. E sem coragem não há avanço. Por isso, prefira quem enxerga possibilidade. Alguns se aproximam para competir espiritualmente, como se a intimidade com Deus fosse uma disputa. Essa espiritualidade orgulhosa afasta mais do que aproxima. André Fernandes explica que espiritualidade verdadeira gera humildade, não soberba. A Bíblia diz que o maior no reino é o que serve, revelando que não existe superioridade espiritual. Quando convivemos com quem quer provar que é mais santo, sentimos um peso que não vem de Deus. E peso espiritual falso aprisiona. Por isso, priorize quem caminha em graça. Existem pessoas que transformam tudo em motivo de conflito, porque não sabem dialogar sem levantar escudos. Para elas, qualquer conversa vira briga. André Fernandes destaca que maturidade é saber ouvir sem atacar. A Bíblia ensina que a resposta branda desvia o furor, mostrando que postura é mais importante que razão. Quando convivemos com quem sempre cria tensão, vivemos cansados emocionalmente. E cansaço constante enfraquece até a fé. Por isso, preserve sua paz afastando conflitos desnecessários. Algumas pessoas vivem exigindo mais do que entregam, criando relacionamentos desequilibrados, onde sempre damos mais do que recebemos. Isso gera exaustão emocional e frustração. André Fernandes diz que reciprocidade é evidência de amizade verdadeira. A Bíblia ensina que é melhor serem dois do que um, porque há recompensa no trabalho de ambos, não de um só. Quando só um lado se doa, o relacionamento se torna injusto. E injustiça emocional machuca o coração. Por isso, busque vínculos equilibrados. Outras pessoas têm prazer em espalhar segredos, mesmo aqueles que confiamos de forma íntima. Essa quebra de confiança é uma das feridas mais difíceis de curar. André Fernandes afirma que lealdade é uma das maiores provas de caráter. A Bíblia nos chama a ser fiéis no pouco, e isso inclui fidelidade às palavras dos outros. Conviver com quem não guarda confidências coloca nosso coração em risco. E viver com medo de ser exposto mata a leveza. Por isso, escolha bem quem conhece seu íntimo. Algumas pessoas simplesmente não querem crescer e se incomodam quando percebem que estamos indo para um nível diferente. Elas tentam nos puxar de volta ao lugar onde elas estão, porque mudanças assusta. André Fernandes lembra que quem não quer crescer estranha quem decide crescer. A Bíblia fala sobre deixar as coisas de menino, mostrando que desenvolvimento é parte da fé. Quando tentam nos impedir de avançar, tentam nos desconectar do propósito. E propósito não pode ser negociado. Por isso, continue avançando, mesmo sem aplausos. E finalmente, existem aquelas pessoas que Deus mesmo nos pede para deixar, porque já cumpriram o papel delas em nossa história. Segurá-las é impedir o novo que o Senhor quer fazer. André Fernandes diz que algumas despedidas são livramentos disfarçados. A Bíblia mostra que Abraão só viveu o propósito depois que se separou de Ló, provando que algumas transições são necessárias. Quando obedecemos, abrimos espaço para a estação seguinte. E toda nova estação exige coragem. Por isso, entregue a Deus quem Ele pede para você soltar. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desta mensagem. Eu oro para que cada palavra tenha encontrado um lugar especial no seu coração e que o Espírito Santo continue falando com você ao longo do seu dia. Se Deus ministrou algo enquanto você assistia, escreve nos comentários o que você entendeu que precisa mudar ou fortalecer na sua vida a partir de hoje. Seu comentário edifica outras pessoas e cria uma comunidade de fé aqui no canal. E antes de sair, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais para que essa palavra chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, clica no botão e se inscreva agora, porque todos os dias temos reflexões que alimentam a alma e fortalecem a caminhada com Deus. E claro, se essa mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que você ama.
Talvez seja exatamente a resposta que essa pessoa está esperando. Que Deus te abençoe poderosamente, te guarde, te dê paz e renove as suas forças. Nos vemos no próximo vídeo, e que a presença de Deus permaneça com você hoje e sempre.